Bom, pessoal, vamos iniciar aqui mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre a revolução na contabilidade com o certificado digital. Nós vamos entender como era a contabilidade antigamente, ó, tô aqui, ó, diante aqui de uma máquina do tempo. E nós convidamos hoje um convidado uma pessoa muito especial, que é o contador Arilson. Ele é contador já há 31 anos, né? Ele é sócio, ele é fundador da Contar e Contabilidade. Ele é também advogado, né? E hoje ele está aqui com a gente para poder falar mais sobre como era a contabilidade antigamente e como ela é hoje. Larios, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado por me chamar para ser o cobaia dessa história que eu acredito que vai ser muito bonita. Eu me sinto muito bem em falar da contabilidade, da moda antiga e da contabilidade hoje, porque a gente viveu, e se a gente viveu, é muito mais fácil a gente falar quando a gente vive. Sim, e com certeza nós vamos falar de muita coisa prática aqui que eu já conversei antes com ele, né? Porque a gente precisa entender como era a contabilidade antes. E muita coisa mudou. Hoje tem os computadores, tem o certificado digital que está ali do lado do contador todo dia, né? E as coisas só vêm evoluindo. E quem vai falar melhor sobre esse assunto é o contador Arilson. Mas antes da gente entrar no assunto, primeiro nós vamos conhecer, né? E a primeira pergunta que eu faço para o contador como foi que. Conta um pouco da sua história, como foi que você iniciou aí na contabilidade. Conta mais pra gente como foi. Pois bem, a contabilidade, antes mesmo de ser contador, a gente se formou em técnico em contabilidade, foi um incentivo da nossa irmã, aonde a gente estava fazendo científico no Jacira, lá em Timon, e ela chegou para mim e disse: Isso aqui não vai dar resultado no futuro, vai fazer contabilidade, que é a ciência do futuro, vai fazer técnico contabilidade. E aí a gente começou, entramos lá no. Nos formamos em técnico contabilidade em 93, no extinto Instituto Elias Torres, ali próximo ao 25 BC. Em 2007, nos formamos em contador, em bacharel em ciências contábeis. Em 2017, a gente se formou, era de 10 em 10 anos, viu? Hum. E toda empresa hoje precisa de um contador, né? É, Contador é o médico das empresas, no é. caso. Em 2017, concluindo, a gente se formou em advogado. Mas uma coisa é certa, o contador, ele é não só o médico, ele é o profissional da contabilidade, ele é o economista, ele é o psicólogo, ele exerce várias funções que só tem essas atribuições no contador. É. E hoje, o profissional que não carregar isso com ele, ele acaba que não se destacando no mercado. Como você falou, psicólogo. Tem muitos clientes que eles chegam, aqui na Certip mesmo, eles chegam desabafando, contando da história dele, e às vezes o contador, né? Ele vai estar ali para dar um conselho, não só na questão da contabilidade, né? Mas a questão mais pessoal, de ser um amigo ali próximo do cliente, né? O contador desde a hora que o futuro empresário está o procurando, ele já começa a ter uma participação na vida daquela pessoa. Ele Ele já já vem começa, com um problema, no caso. ele já vem com problema. Ele não vai procurar o contador se ele não tiver um problema. Então, ele teve um problema com o fisco, ele estava informal e achou necessidade de crescer. E aí o contador tem um papel importante nisso, porque o contador vai escolher as atividades que mais se adequam à empresa dele. Até no nome da empresa o contador participa. Participa de tudo. Tem muitas empresas tem muita marca famosa aí que a marca foi criada dentro do escritório de contabilidade. Sim. O futuro empresário chegava com a ideia e a ideia era totalmente diferenciada. O contador, com aquele jeito e aquela prática que ele já tem, ele eh, Já dá uma mudada, já dá uma mudada, ele já sai ali né? sorrindo. Pois é. Bom, você se formou abriu o escritório em 93, né? Como você falou. Como foi? Onde foi que você abriu a sua unidade, seu escritório? Em qual cidade que você está situada é a Contar e Contabilidade, no A caso? Contar e Contabilidade, ela abriu na Formosa, por incrível que pareça, não é onde ela está situada hoje, ela abriu na Formosa, no fundo de uma loja
Hoje Dá chama. para lembrar, É 30 da eu anos. lembro sim, a gente criou uma empresa lá de um colega da gente, da Eletroferragem, que hoje é em frente a dois irmãos, o seu Erivelto, esposo da dona Jesus, e ali ele deu um espaço para a gente nos fundos da loja dele, entrando por um bequinho, eu botei uma placazinha, Contare, ali próximo à antiga Kunta Kinte, Aonde? Qual a cidade? Timon, na Avenida Timon. Formosa, bem no início da Avenida Formosa. Nessa época já tinha outros escritórios? Ou conta mais sobre como era o mercado da contabilidade antigamente? Sim, a gente já vinha naquele momento, a gente já tinha estagiado no escritório de renome do seu Honório, e naquela época existia ainda três contadores famosos, que eu consigo lembrar, na verdade quatro, Dr. Luiz Menezes, próprio Honório, César Villanova e Gonçalinho. Ah, seu César, seu É, Gonçalo, e mais o Delcimar. O Delcimar também já seu era. Então Delcimar tinha também. mais ou menos ali uns cinco contadores. Ah, legal. Então, ó, tá vendo? Profissional da contabilidade, né? Tem vários anos aqui de experiência e nós vamos entrar agora no tema que nós é, tem que chamar um profissional que já passou por essa era, né? Que é a era dessa máquina do tempo aqui, ó, que você já já ele vai mostrar pra gente aqui como era o trabalho. E ela pesa que só, viu? Aqui, ó. Então, conta um pouco pra gente, Arius, como era a contabilidade antigamente? Como era para fazer os lançamentos, que hoje nós vemos aí sistemas, né? O próprio certificado digital também, ele já deu uma melhorada aí na questão da prestação de serviço Sim, do sim. contador, no que se refere a você não ter que se deslocar mais a um órgão do poder, do governo federal, do estadual ou até municipal mesmo. Conta mais pra gente como era o trabalho antigamente. Você pode até mostrar pra gente aqui. A gente Deixa eu- fica sorrindo, mas a gente São sorri que lembranças, né? Nós vamos mostrar agora na prática aí. é Mostra aí porque pra gente como era. a gente sorri, Vai lá. é porque é engraçada a história. A gente Com- datilografava aqui. O que era que vocês faziam antigamente nessa máquina? Qual tipo de documento? Como era feito? Na verdade, o contador ele trabalhava na mesa dele, ele tinha duas coisas, aliás, duas ferramentas essenciais. É essa máquina e uma máquina aqui que tinha uma bobinazinha. Que Uhum. é aquele calculava aqui os impostos e já jogava aqui. Ah, é aquela calculadora que hoje eu vejo bastante em comércio ainda, Começa. amarelada, antiga, né? Então tinha que estar amarelada mesmo. Então, naquele tempo, a vida do contador não era fácil. Gente, vocês mais jovens, vou olhar para essa câmera aqui, vocês Fala mais jovens, diretamente para vou os falar para mais jovens. vocês aqui. Vocês hoje estão no paraíso. A gente construiu todo esse paraíso para deixar para vocês, para meus filhos, para meus netos, porque era muito difícil. Era Uhum. muito difícil. A Então, gente primeiro começava, Nilton, hum, com um livro. Primeiro, de tudo, selecionava, o cliente mandava as notas, você selecionava as notas, ia para o livro registro de entrada, pegava a nota aqui, escriturava, tudo manual. CNPJ, nome da empresa, inscrição estadual da empresa, valor contábil da nota, valor base de cálculo, valor do ICMS e a coluna de outras para quem tinha outros. Aí você pega uma empresa com 50 notas. Ave Maria, Aí trabalho você é grande. tinha que ir lá colocar subtotal, porque o livro ele tinha a quantidade de nota que era para escriturar ali, e depois você tinha que passar para outra página, e botava transporte da página anterior. Botava lá e somava e trazia tudo de novo. E a apuração do imposto? Como Aí era vinha, não, funcionando? espera, ainda tem aqui. Aí ia para o livro registro de saída, que normalmente a entrada, o número de nota fiscal de entrada é bem menor do que a nota fiscal de saída. Aí pensa, Sim, sim. você tinha nota fiscal série D, que era de venda ao consumidor. Você É somava, aquele bloquinho que é, fazia em gráfica, é. né? Você somava 10, 20, 30 notas que tinha às vezes num dia, olha o papel da calculadora. Grampeava essas notas e anotava o valor total no verso. Aí ela, Imagine fazer isso em 50 empresas, né? imagina, a nossa vida era muito difícil. Depois disso, você pegava o que você lançou no livro de entrada, mas o que você acabaram de lançar no livro de saída e transportava para o livro registro de apuração do ICMS. Uhum. E ali você fazia a chamada apuração do ICMS.
Mas como era que funcionava? Porque hoje, para você apurar um imposto, é tudo nos sistemas, né? Eu vou até pegar aqui para ficar aqui como era antes e como é hoje. Hoje, ó, notebook aqui, você faz tudo aqui e até mesmo pelo celular, né? E imagina eu levar esse Você notebook acompanha. para casa toda noite. Ah, vai levar essa Ah, máquina. levar isso. Não, queria Notebook levar eu isso levo aqui. toda noite para Ó, casa. tá aqui, ó. Como era antes e como é hoje. Então, a questão da apuração do imposto, tinha que emitir alguma guia, porque hoje você faz tudo aqui, No online, né? Maranhão, Como no é, Maranhão, como era eu ainda antes. lembro até da cor da guia. A gente chamava GIM, Guia de Informação Mensal do ICMS. Meus amigos contadores lá da nossa cidade vão lembrar disso. Aqui no Piauí, parece-me que, se não me falha a memória, era DIN, Declaração de Informação Mensal do ICMS. E isso era mensalmente. Você pegava aquele que estava registrado no livro Registro de Apuração e transportava para a GIM, fazia a apuração, usava o imposto que foi pago antecipado, somava mais o crédito do imposto das notas fiscais de compra e diminuía dos créditos do débito da saída. Aí você apurava o imposto, ia lá no Maranhão e ia fazer um documento chamado DARI. Me diz uma coisa, era tudo manual, no Era caso, tudo né? manual. Se errasse um documento desse, como era que fazia antigamente? Infelizmente, até aqui, amassar e fazer Fazer de tudo novo. de novo, Porque a Receita Estadual haja papel, hein? não aceitava com rasura. E os blocos? A gente tinha que comprar vários blocos na gráfica e às vezes faltava. Eu lembro, eu tive dando uma olhada, antigamente tinha a questão do arquivo também, né? Para poder arquivar notas fiscais, né? Tinha esse arquivo lá no seu escritório? Ainda hoje tem. Eu tenho uma sala lá que, se você entrar e soltar um palito de fósforo, queima tudo. E é porque muita coisa a gente já mandou para o cliente. Já há mais É, de 10 anos que a gente não guarda a nota fiscal de cliente, eles ajeitam a pasta, guarda na é coisa. porque assim, hoje tem a questão do digital, mas a gente não deixa de trabalhar com papel. Diminuiu, né? Não é como antes que você tinha aquelas caixas de arquivo morto, né? Chamava. Arquivo morto. Aí botava o nome da empresa, né? Eu falo isso porque eu trabalhei já no. Comecei no escritório de contabilidade, que inclusive foi a No Contare, meu. como aprendiz, né? Bem, faz tempo. E eu via o arquivo lá, um monte de documento guardado, né? Então, assim, facilitou bastante, né? Principalmente com a questão do certificado digital, né? E você enviar informações para o governo através da identidade digital do cliente, né? Basicamente, hoje, o que se arquiva no escritório de contabilidade? O livro registro de empregado, que às vezes você manda para a empresa, ela pode perder. A gente aguarda isso aí por infinitos anos. Não tem. Porque tem Às vezes tem que fiscalização, provar. Não, alguma é porque coisa. tem que provar, por exemplo, um funcionário trabalhou numa determinada empresa e não aparece os dados dele. E aí aqueles livros registro de empregado serve de prova para uma futura aposentadoria dele. Então a gente tem esse cuidado. O cliente nem sabe, mas o escritório faz isso por ele. Eu tenho muitos livros de muitas empresas guardados no armário lá, que às vezes a empresa já faliu, já nem sabe que existe. Mas pode escanear esse livro, Pode sim. guardar na nuvem, né? Pode sim. É um trabalho que tem que fazer. Entendi. Olha aí a importância, né? Hoje, você falou aí da GIM, né? Da DF, que não existe mais, hoje está substituída aí pelo SPED, né? Que centraliza toda essa questão da Sim, parte sim. fiscal do contador, como é A própria DF ainda existe em alguns casos, naquele tempo também existia anualmente, tinha a GIA, GIA. tinha a GIA para o Maranhão e tinha a DIVA Ah, para o é Piauí. obrigação demais. Era muita obrigação. O contador hoje ele é como se fosse um empregado do governo, né? Porque sem o contador hoje, a apuração de imposto para. Conta para a gente mais sobre a importância do contador para a empresa e também para o país, né? Eu lembro, falando da importância do contador, eu lembro de uma frase que eu li numa revista brasileira de contabilidade. Deixa eu ver se eu me recordo bem dessa frase. Uma pessoa fez uma pergunta para não sei se foi o Norberto Bobbio, perguntando a ele se, com a evolução da informática, o papel do contador ia ser dispensado na sociedade. E ele respondeu, disse que possivelmente sim,
Porque naquele tempo que o contador fazia tudo, ele estava sujeito a ser preso por qualquer ato ilícito que possa acontecer dentro da empresa. E agora, como está tudo modernizado, tudo no computador, em vez de eles prender o contador, pode levar um computador no lugar do contador. Entendeu o raciocínio? Sim. O contador nunca vai deixar de ter importância para a sociedade. E o contador é o patinho feio na história entre o contribuinte, que é o cliente dele, e o governo. É o que faz a ponte, É, né? mas o contribuinte dele, o cliente dele, às vezes acha que ele está puxando saco para o governo. E o Uhum. governo acha que ele está incentivando o contribuinte a sonegar. Por quê? Porque o contador ele tem a função primordial de orientar. O cliente dele chega desorientado e o contador vai lhe dizer: você tem dois caminhos para chegar ao topo da montanha. Você tem um caminho direto e você tem um caminho fazendo curvas. Então, o caminho direto, você vai, O contador faz mostra o tudo. caminho, né? A gente mostra o caminho, a solução até. O contador também, outra frase interessante, ele não prende o ladrão, mas ele aponta, a contabilidade aponta onde foi que houve o roubo, o desvio, Onde seja lá o está que o for. erro, né? Onde está o erro. É. O contador, você vê uma empresa dessa de sucesso, né? Mas não imagina que por trás daquela empresa tem um grande profissional que está orientando ao empresário a tomar as decisões certas para que a empresa dele alcance o sucesso no mercado, né? Exemplo de tão grande a importância do contador, a Petrobras. Outro dia eu fiz uma busca, o contador, o funcionário mais antigo da Petrobras era o contador. O cara que fundou aquilo ali. Era o funcionário mais antigo, se aposentou outro dia, não sei nem se já faleceu. É muito importante, gente. A pessoa tem que. E esses meninos estão chegando agora que não tiveram a oportunidade, porque as coisas já evoluíram, de passar por um, por um técnico em contabilidade, ele sai da oitava série e já vai para um curso superior. Eles não tiveram esses 3 anos do curso técnico em contabilidade. Nós, mais antigos, tivemos. Eu, Gonçalo, César Villanova, tivemos. Mas Hum, esses meninos novos, eles saem daqui do ensino aí, se chama ensino médio, sei lá, e já vai direto para o ensino superior. entendi. E essa mudança, né? Como era antigamente para hoje, quais foram os principais desafios que você enfrentou? A adaptação de mudar, né? Quando tinha essa máquina que pesa muito. E para hoje, para um computador, um celular, que você pode fazer suas tarefas de qualquer lugar. Qual foi o seu principal desafio, assim? Quais foram as dificuldades? Arilson mesmo não teve dificuldade alguma. Por quê? Porque ele já havia feito um curso dessa máquina de Uhum. datilografar. Então tinha qualificação, Eu né? já tinha. A dona Nildes também era outra que não teve dificuldade nenhuma, que a Nildes, eu tinha manual, ela tinha manual, elétrico e eletrônico. Ela, nesse ponto, porque ela trabalhava muito com isso. Então, para nós aqui mudar para o computador não foi difícil, mas os nossos funcionários, as pessoas novas que estavam chegando, elas tiveram essa dificuldade. Daí a importância de muitas empresas se instalarem em Timon, principalmente em Timon, dando curso de informática. Datilografia? Não, de Ah, de informática. informática. E aí as pessoas engatinhavam. Por quê? Porque eles não tinham isso aqui, a Uhum. rapidez nisso aqui. Aí você tinha essa dificuldade de ter esse profissional. Você mostrou ainda agora como era antes, né? Fazendo rápido aqui. Faz uma simulação aí pra gente. A Você... máquina está meio enferrujada, mas a gente dá, aqui tem todo do teclado e Uhum. tem o número. Se eu quiser o número aqui, eu baixo aqui. Se eu quiser colocar caixa alta, travei aqui, eu já vou escrever só em maiúsculo. Aqui no computador é diferente. Sim. Aliás, é bem prático. E aí, quando eu quero, eu copio tudo aqui. Quando eu quero mudar para outra página, o computador faz direto. Você vai copiar o quê? Automático, né? Automático. Já. Aqui não, aqui eu tenho que fazer isso. Ave mais. Aí traga aqui. Olha. Se eu quiser tabelar, eu vou ter que tabelar aqui, lá, já está tudo lá. Você procura. Então, gente, era muito, muito difícil a vida de contador naquele tempo. Uhum. Mas a gente Tinha que encarar, né? tinha que encarar, a É. gente E a mão precisa. de obra para essa, como era uma coisa nova, né? Para quem estava chegando, a qualificação tinha muitas opções no tempo, curso, para as pessoas fazerem se especializarem na datilografia. Sim,
Sim. Tinha. Bem no início tinha curso de datilografia, ainda lembro de uma escola próxima ali ao Jacira, próximo ao campinho de futebol, esqueci o nome acho que era Zeca, o nome do rapaz lá, tinha uma escola de datilografia. A minha mesmo eu fiz em Codó, que eu estava vindo, isso até no meado de 90, 92, 93 ainda tinha escola de datilografia. E ninguém tinha notebook. Era o computador mesmo, aquele computadorzão grandão, Tubãozão, né? tubão, do jeito que era a Monitor televisão grande. hoje, que modificou tudo. O computador era desse jeito Pesava que só também, né? e eram poucas pessoas que tinham. Aí saiu a escolinha de datilografia e entrou a escolinha de computação, por causa dos computadores, incluindo as lan house. Lan Sim. house hoje são muito pouco. Não, nem tem praticamente, né? Hoje, Lan House, eles misturam com serviços gráficos, né? Mas Lan House em si é muito difícil, porque tem os celulares, né? Hoje que faz. Agora, por exemplo, Newton, e os contadores mais jovens aqui, imagine você, no final de ano, ter que escriturar um livro diário à mão, à mão, botando E não colocando pode tudo, errar, não, né? valor transferido, valor referente à nota fiscal, pá, tal, valor não sei o quê, tudo bonitinho. Ali ele deixava você corrigir. Nesse tempo não existia o corretivo, eu acho que era uma borrachinha mesmo bem. Ah, tem o corretivo ainda, né? É, Hoje ainda dá os corretivos, dá mas é uso, muito muito pouco, pouco, né? muito pouco. E aí, naquela época, meu amigo, era difícil. Aí você tinha que fazer termo de abertura, tudo isso você tem pronto aqui. Hum. Você tinha que colher as assinaturas dos sócios, tudinho, tinha que levar para Caxias e esperar aí uma eternidade para ele tacar aquele carimbuzão e furar as folhas tudinho lá, naquela máquina dele de Ah. prensar. Vamos falar um pouco aqui sobre coisa nova, né? Falando demais de Chega, já coisa chega. velha. Arius, como era a questão? Vamos falar de exemplos práticos aqui, sempre comparando como era antes e hoje, né? Na relação do contador com órgãos do governo, por exemplo. Na Receita Federal, né? O contador hoje ele tá mais fácil, né? Para quando precisa fazer um serviço para o seu cliente, ele tendo certificado digital, ele pode entrar ali online e fazer ali em minutos. Como era antes essa prestação de serviço para o cliente do escritório? E Eu vou lhe. como é hoje, né? Hoje, antigamente você tinha que sair de manhã cedo, porque não existia senha por agendamento, não, pelo site da Receita, não. Bem antes não existia. Você tinha que ir lá Era por ordem de chegada. enfrentar uma fila e receber uma senha e tinha que derrubar mesmo de Era jeito. limitado esses Sim, atendimentos? sim. É. Aí depois veio o agendamento pelo site da Receita e agora vem a questão do certificado digital. O certificado digital hoje antes mesmo do certificado, ainda veio a procuração eletrônica, que já Sim. facilitou, mas nem todo cliente, pessoa física, tinha procuração vinculada ao CPF do cônjuge. Mas com o advindo do certificado, e a procuração tinha poderes limitados, ele não era assim, mas Não eram todos os serviços que não era podiam todos os fazer. serviços, Uhum. hoje ele tem um leque de serviços enorme. É INSS, é Receita Federal, é tudo que ele precisar, ele utiliza o certificado digital. Então, os contadores hoje não precisam mais sair do seu estabelecimento para procurar mais a receita, só um essencial. Em Assim, casos mesmo que não tem como resolver ali online, né? é Tem verdade. que ir presencial. Tem também a Caixa Econômica Federal, né? Hoje o contador, ele faz alguns serviços para o seu cliente, né, em relação aos funcionários. Como era essa questão antigamente? Voltando para a máquina, a gente ia pegar uma relação de funcionário, digitar, tirar dessa relação da folha. Era como se tu tivesse que transcrever a folha de pagamento para aquilo ali. É. Fazia a folha de pagamento, depois da folha de pagamento você ia fazer a relação lá, depois ia pegar ainda uma guia num papelzinho padronizado do INSS, ia colocar lá e mandar as guias de FGTS e a do INSS junto com a folha de pagamento, como é feito hoje. Só que naquele tempo era mais trabalhoso. Tinha que ir na agência Aí tinha que também. levar na agência com disquete, depois veio o disquete, levava com disquete para eles importar as informações. E esse disquete poderia ser utilizado várias vezes.
Formatei muito disquete, identifiquei muito disquete. Então hoje eu tenho caixa de disquete perdida lá no escritório. É. Ó, tá vendo aí? Tem muitos clientes que eu acredito que acham que o trabalho do contador diminuiu, mas às vezes não. Facilitou, mas as informações continuam sendo feitas, né? Até mais do que era feito antes, apesar dos sistemas. E para ver a importância do contador, a quantidade de serviço que o contador tem que fazer, e de forma correta. Se não fizer correto, o que que acontece? É multa? Tem alguma Multa, penalidade? multa sim. Se você enviar uma DF fora do prazo, você paga a multa. Se você enviar uma declaração errada, você paga a multa. E dependendo do caso, aí as multas são bastante altas. Envia uma declaração de imposto de renda de um cliente teu aí e que ele tem um imposto a pagar bem alto, e esse imposto dá uma diferença, o teu acontece um erro e você não cuida. A multa é 75%. Olha aí, a importância de um profissional qualificado para poder orientar bem o cliente, né? E Ariel, sobre a questão da nota fiscal eletrônica, como era? Ó, são vários temas que antigamente era feito de uma forma e que hoje, né? E a nota fiscal eletrônica, como era feito antigamente? O cliente para emitir nota, né? Hoje tem a questão da eletrônica. Conta mais um pouco como era esse processo. Voltando ao passado e trazendo agora para o futuro, no passado era bem simples, muito simples mesmo. Você tinha que fazer uma autorização para a gráfica tinha que autorizar, você mandava confeccionar uns blocos. Esses blocos, eles tinham, para cada nota fiscal, são 4 vias, pegava 3 carbono e você tinha que ter aquele trabalho todinho, eu digo o empresário. E às vezes ainda sobrava para o contador. Tinha que emitir aquela nota. E se você fosse emitir uma nota para fora do estado, era uma nota chamada C, para dentro do estado, dependendo da situação, era a nota fiscal B. E se for para consumidor, que é o cupomzinho fiscal hoje, era uma chamada série D. Aquilo tudo a gente tinha que orientar o cliente a fazer e depois ia ter que escriturar. Hoje não. Como é Depois de. hoje? Hoje Hoje é não, mais hoje. fácil. Hoje tem, além de ter os programas que tem muita empresa que fornece os programas, você emite as notas fiscais, já joga dentro do sistema de contabilidade. E muitos sistemas hoje, né? Como tem um parceiro nosso aqui, a Sistec, você pode integrar também para cair já dentro do sistema do contador. Sim, sim, sim. É automatizado, né? Pronto. E nesse caso aí, é os casos que a pessoa falou uma vez que o papel do contador estava dispensado. Uma pessoa foi vender um programa chamado Hércules. Não sei se vocês chegaram a ver um programa de informática chamado Hércules, muito caro na época. E aí uma pessoa olhou assim, porque o contador ganhava razoavelmente bem nesse tempo, Uhum. nessa empresa. E disse assim: ah, ensinaram, ó, aqui você faz contas a pagar, contas a receber, você controla o estoque, você controla tudo. E aquela pessoa lá diz: pronto, a gente não precisa mais de contador. E aqui dá para apurar o valor do imposto a pagar, dá tudo. Só que o cara estava vendendo o programa dele para umas pessoas que era lá do faturamento, era de alguma coisa desse setor, lá da venda, da Sim, sim. cobrança, e eles achavam que não precisavam. Não. E aí eu Hoje peguei e disse para eles assim: tudo bem, vocês fazem tudo isso aí, depois o vocês sistema apuram. não vai fazer tudo, né? Aí vocês apuram um balanço. Pode apurar um balanço e manda para me assinar. E mesmo assim, hoje o sistema de gestão, né, para registrar as operações, as atividades da empresa no dia a dia, ele é muito importante. Só que não adianta nada você alimentar o sistema, tá bonitinho, ele gerou ali uma DRE, né, que você Uhum, chama, mas aí quem vai analisar a DRE para poder tomar uma decisão? É o contador, né? verdade. Porque o Então não sistema. adianta nada, né? Você ter uma estrutura, ter todos os sistemas e não ter um profissional para analisar e tomar uma decisão. O sistema é bem parecido com as faculdades. A faculdade forma, mas a informação de tudo é a prática que vai te dar lá no mercado de trabalho. O sistema ele está lá à disposição e lá o sistema lá contábil ele está lá dizendo, ó, contabilidade de custo para a empresa que trabalha com custo, a indústria, a prestação de serviço. Sim. Aí tem lá despesa comerciais, vai trabalhar que a empresa que trabalha com comércio.
Aí você pega uma pessoa que não é um contador e faz esse lançamento, faz essas importações e bota lá. Então pode ser que lá numa determinada empresa lá, que ela é comércio, os lançamentos estão tudo lançado errado, como se ela fosse indústria ou prestação de serviço. Como é que o cara vai apurar lá e colocar num balanço custo dos serviços prestados no lugar de custo de mercadoria vendida? Então, tem Então, muita gente que brinca de ser é, contador, mas não é tem contador. que ter orientação, né? Então, tem que ser. Então, o contador é indispensável, mais ainda do que antigamente. Acho que hoje o contador é mais indispensável na empresa, na sociedade e para o Brasil inteiro, vamos chamar assim. Por quê? Se o contador parar um dia de trabalhar, Não, o o governo Brasil para. para. O Brasil para. Acabou as informações. Somos É nós. através dos impostos Nós somos o que elo tem. de ligação entre o contribuinte e o fisco. É, tá aí a É a importância, né? importância. Então, já encaminhando aqui para os finalmente, mas nós vamos falar de mais um assunto que é muito importante no que se refere como era antes e como é hoje, é o processo de abertura de empresa, né? Com certeza o contador aqui já teve várias situações e eu quero que ele compartilhe aqui um pouco como era antigamente, né, com seus clientes para abrir uma empresa do zero e como é hoje com a utilização do certificado digital. Hum, Eu vou te dar um Passa caso um aqui. filme na cabeça. Passa um filme, passa um filme. Mas Conta aí pra gente. principalmente no Maranhão. Os contadores mais antigos vão saber disso. A gente tinha que fazer o processo, levar para Caxias, que Caxias tinha um posto. Na verdade, um pré-posto, não era nem Posto posto, de quê? da junta comercial, porque Ah, tudo sim. começa pela junta comercial. E a gente mandava esse processo para a junta comercial, que enviava em malote para São Luís, que se tivesse um erro, devolvia para a gente saber qual era o erro. Ninguém nem sabia qual era o erro. Tinha que esperar o malote voltar. Porque não tinha nada online, Não né? tinha nada lá. Para constar. E não existia o celular da forma que existe hoje, tá? Aí, sabendo disso, a gente já estava, como tudo ia para São Luís, e a Cefaz também ficava lá, porque a Cefaz também era aqui. Vou concluir. Mandava-se, aprovava na junta comercial, aí corria para a Receita aqui do lado, com Uhum. aquela documentação, para a Receita liberar o cartão de CNPJ. Tinha que ir em cada órgão para. Sim, sim. Eita, era trabalho. Depois E não podia errar. eu já estava com a parte da junta comercial na mão, já estava com o CNPJ na mão, ia lá na Cefaz, ali onde é a delegacia de Fragante, lá em Timon, e aí dava entrada no processo, pagava-se uma taxa que eu tinha que voltar no banco, que eu não pagava lá online, tinha que voltar no banco, e às vezes era só no BEM, Banco do Estado do Maranhão naquela época, não recebia essa taxa em outro banco, recebia só no BEM. Ave Maria. Aí juntava aquela documentação todinha, protocolava e esperava eles mandarem no malote para São Luís liberar a inscrição estadual. E esse processo todo demorava quanto tempo para abrir uma empresa? 30, 30 às vezes dias. mais de 30 Mais de dias. 30 dias. Mais de 30 dias. Agora vamos falar como é hoje. Quanto tempo hoje demora para um empresário abrir uma empresa? Sinceramente, se não fosse pela burocracia da prefeitura, eu não quero aqui estar falando mal da prefeitura, mas tem que Sim, melhorar essa sim. parte. Isso aí a gente já vem batendo muito nessa tecla. Em 5 dias, uma empresa estaria aberta. Existem casos também que eu andei pesquisando que em até 2 dias, ou até 24 horas, né, você consegue abrir uma empresa, né? Sim, sim. Utilizando, porque antigamente também tinha que ir no cartório para assinar os sócios, reconhecer a assinatura, né? E dar entrada na junta. Hoje, como é que funciona esse processo? Para se tornar tão rápido assim. Hoje é muito simples. Mais uma vez, começa pela junta comercial. Você escolhe o nome, já é aprovado. Antigamente tinha até uma taxa do nome empresarial. A taxa, esqueci o nome da taxa agora. Aí na junta já te dá o nome da empresa, você já preenche toda a documentação e envia. Às vezes, em menos de 24 horas, a empresa já está liberada. Só que cai lá na prefeitura, fica em análise na prefeitura. A prefeitura demora sempre um pouquinho. Se a prefeitura liberar no dia seguinte, à tarde, a gente já está com essa empresa praticamente aberta. Existe essa possibilidade. Eu estou falando de demorar um pouco mais na prefeitura, é a parte do alvará.
Uhum. Mas a questão de CNPJ, aquelas coisas tudo é bem O rapidinho mesmo. Estado, No estado a também. Receita, E é mais o rápido, né? estado já te dá uma inscrição estadual, mas só que você não pode comprar ainda porque precisa habilitar ela. Hoje existe uma integração desses órgãos no sistema Receita, Prefeitura. Sim. Quais são os órgãos que estão integrados aí para que a empresa saia com toda a documentação certinha? Corpo de Bombeiros, conta mais pra gente. A gente tem que falar, quando a gente fala de integração de órgão, a gente cria-se uma expectativa de uma coisa que está dando certo. Quando eu falo de integração de todo mundo participando, e digo agora que nem todos funcionam, por exemplo, vou levar novamente. Receita Federal, bacana, 100%. Junta comercial, 100%. E prefeitura, 100%, para liberar até a questão do CNPJ. Quando se trata para a liberação de um alvará, eu preciso, que também está dentro lá da coisa, da vigilância sanitária, já não é 100%. Do corpo de bombeiro, já não é 100%, porque um órgão depende do outro. Para depois vir liberar o alvará, que é lá na finança, não é 100%. Mas ter o CNPJ, ter a inscrição estadual e ter o contrato, esse você é bem rápido. Esses três órgãos, eles são fundamentais. Chegou lá na questão de alvará, porque uma coisa depende da outra. Aí é onde a gente defende que deve-se ter um alvará provisório de pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses, porque a empresa, quando já Eles estou não dão levando. nenhum alvará ali, Antigamente dava, hoje mas não hoje dão. não. Não. Então, o que é que acontece? A inscrição estadual, para ela ser habilitada para você poder comprar e vender, você tem que ter pelo menos 5 itens. Você tem que ter um contador, você tem que ter, se o ponto é alugado, o contrato de locação do imóvel, você tem que ter uma foto da fachada do empreendimento, você tem que ter o alvará e ainda tem que provar o capital que você abriu. Esses 5. Uhum. E aí, na hora que você chega para montar aquela fachada, o cara vai lá, aluga um estabelecimento, ele já gasta ali, Sim. bota aquela placa bonita e fica esperando apenas o alvará. E esse alvará, às vezes, demora até 60 dias. Aí atrasa o processo e E não aí o cara, desenvolve, né? a empresa, quando ela vai abrir definitivamente as portas para comprar e vender, ela já quebrou. É complicado. Complicado. Bom, vamos aqui para o nosso último tópico para encaminhar já para o encerramento. Arius, como é que você vê uma boa parceria na certificação digital, né? Hoje a Certip, ela já está há 10 anos no mercado e é parceiro, né? A Contar é parceiro da Certip. Como você vê assim uma boa relação na parceria quando você precisa de um certificado digital dos seus clientes? Hoje a parceria ela é uma parceria saudável, muito boa. Hoje eu tenho a faculdade de estar lá no escritório e às vezes eu não encontro o certificado lá no meu computador e eu mando só a mensagem para a Certip, fulano aí tem certificado, está vencido, ela já me disse que está vencido, ou então ela já me avisa que vai vencer. Sim, Então é uma coisa que eu não preciso me preocupar muito como antigamente. Antigamente era mais difícil. Hoje porque tinha que ir em cartório, né? tinha que ir em cartório, era Hoje toda uma você burocracia. Hoje, tá mais fácil. que apesar da conta Gov, a certificação digital, ela é É fundamental, é indispensável. indispensável. Porque tem serviços mais sensíveis que não pode você assinar com a simples assinatura simples, que é o do Gov, né? Que é o certificado digital, uma assinatura qualificada, né? Uma assinatura com validade jurídica, né? Você assinou ali, você não pode dizer que não foi você, né? Não, Então, por isso que é a e importância. essa parceria ela tem crescido muito, e eu vejo muito que a Certip tem crescido. E eu lembro ainda no início, eu ainda lembro no início que você ainda estava engatinhando e eu já te disse, rapaz, Sim. investe, vai a fundo, porque isso aqui é o futuro mesmo. A Contar é um dos nossos primeiros parceiros, foi o nosso primeiro parceiro, na realidade. Primeiro parceiro. E Eu, incentivou muito a Certip foi. a crescer, né? Nunca desisti, nunca. Nunca desisti, nunca. Então, redundância Acontece. acontece. Então, gente, vamos aqui encerrar aqui, agradecer o nosso convidado aqui, foi muito boa a nossa conversa. Deixa eu só afastar essa máquina aqui para a gente finalizar. E nós vamos agradecer aqui o contador Arius, com um pequeno mimo, tá aqui, por ter participado aqui do nosso podcast, né?
que é de coração, para você guardar lá como lembrança. Muito obrigado aí por ter aceito aqui o nosso convite. E nós esperamos aqui para outros temas, né? Porque tem muito tema na contabilidade para a gente tratar aqui. E o objetivo é levar para o cliente, de uma forma bem simples, a importância do contador, a importância do certificado digital, o que que ele faz com o certificado. Enfim, Anderson, obrigado por. Queria agradecer o presente, queria agradecer também o convite, queria também agradecer a todas as pessoas que, de uma certa forma, contribuíram para a gente estar aqui hoje, aos meus funcionários atuais, meus ex-funcionários, meus filhos que tomam de conta. Queria aqui mandar um alô especial para o meu amigo Gonçalo. Sei que Seu se eu, Gonçalo, se nós vamos eu, chamar ele aqui se eu também. falo muita coisa, César Villanova também, sou enciclopédia da contabilidade, viva, viva, em Timon. Não tem ali uma pessoa que não conheça. Eu sou bastante conhecido em Timon, mas eles dois são assim São. os baluartes, vamos chamar assim, hoje em atividade. E muitos contadores hoje que têm escritório passaram por esses escritórios, né? Sim, a própria Nilde, a minha irmã, passou pelo do César, eu passei pelo do Gonçalo. Delcio também foi discípulo do Gonçalo. Luísa, nossa delegada, um abraço para a Uhum. Luísa aí. Olha, Nossa delegada também passou por lá. Se eu for contar aqui, o Diego passou pelo nosso então escritório, o Nilton também. Então, são ali vários profissionais. a gente fica muito satisfeito em ver essas crianças, que eu chamo de crianças os mais novos, crescerem, fazer curso superior, ter estagiado com a gente, Evoluir também na área, né? evoluir. Então, para finalizar, de fato, deixa uma mensagem aí para esses novos contadores que estão se informando, pretendem colocar seu escritório. Você já tem 31 anos já na área, né? Deixa uma mensagem aí de incentivo para. A mensagem é aproveitar, estudar um pouco mais, as facilidades que hoje tem são ótimas. Tudo você encontra na internet. Antigamente você tinha que procurar livros. Hoje vocês têm tudo ao clique. Então aproveite porque a modernidade a cada dia que passa ela está se renovando e vocês, se não estudarem a cada dia mais, não ser estudioso da contabilidade, vão ficar para trás, porque tem muita gente nova entrando no mercado de trabalho. Então, gente, finalizando aqui mais um podcast, não esqueça de seguir aqui nossas redes sociais. No YouTube também da Certip, Certificação Digital, você pode conferir esse episódio completo. E compartilhe aí com seus amigos, com os contadores, com os clientes, que logo mais vai ter mais conteúdo para vocês. Até mais.